A empresa de papel e embalagens, Irani, teve um lucro líquido de 112 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. Este número mostra uma alta de 168% frente ao mesmo período do ano passado. Com esses resultados em mãos, a companhia propôs o pagamento de dividendos no valor de 10 centavos por ação. Para repercutir os dados da empresa, recebemos em nossos estúdios Odivan Kargnin, CFO e diretor de relações com investidores da Irani. Odivan, seja sempre bem-vindo, meu caro. Muito obrigado pela participação. Ótimo dia a vocês. Bom dia, Gabriel. Tudo bem contigo? É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui. A Irani muito exposta à demanda interna, Odivan, muito exposta ao setor de embalagens, é o principal setor em que a companhia atua hoje. Eu gostaria de entender, deste resultado tão robusto que nós trouxemos na chamada para esta entrevista, quanto disso é operacional, quanto disso está sendo gerado pela operação da companhia, pelo menos no segundo trimestre. Vocês estão satisfeitos com o trabalho da Irani até aqui, nessa primeira etapa de 2025? Bom, eu acho que é importante deixar claro no primeiro momento que a Irani ela tem historicamente apresentado resultados bastante resilientes devido à sua exposição ao mercado de alimentos. Nós produzimos embalagens de papelão do lado e 74% do nosso faturamento vai para o setor de alimentos. E o setor de alimentos é muito resiliente. As pessoas precisam se alimentar todos os dias, 3 vezes por dia, e isso demanda muita embalagem. Parte desses alimentos, dessa proteína, especialmente do Brasil, também é exportada. E faz com que também seja demandada a embalagem para acomodar essas exportações. Teve agora esse evento das tarifas, né, que inclusive entra em vigor hoje, dos Estados Unidos, mas o setor de proteína, ele, embora tenha sido impactado, acaba que a maior parte da proteína em que nós estamos expostos e vendemos nossas embalagens, que é suínos e frangos, ela tem baixa representatividade das exportações para os Estados Unidos. Então, acaba que, de novo, o resultado da empresa acaba ficando, de certa forma, protegido, dada essa exposição a alimentos, que é bastante destinado ao mercado interno, e a parte da exportação, então, em itens que acaba que o Brasil tem baixa exposição ao mercado americano. Dito isso, nós tivemos um segundo trimestre bastante bom, eu diria, é um trimestre sazonal, que geralmente é o trimestre mais fraco do ano, mas ainda assim nós crescemos em relação ao trimestre anterior, do ponto de vista operacional. A nossa geração de caixa EBITDA, ela cresceu em torno de 7%, então demonstra que na operação a gente está evoluindo em relação ao ano passado, inclusive levemente acima da inflação. O resultado líquido do segundo trimestre ela teve uma evolução muito maior. Nós tivemos alguns eventos que ajudaram o resultado. Um deles é um ativo florestal que nós adquirimos no segundo trimestre, que impactou a variação do valor justo do ativo biológico. E também nós tivemos um segundo evento, que foi um ganho de uma causa tributária, que também ele não é relativo ao segundo trimestre e acabou ajudando no lucro líquido, né? Esse ganho vai acabar impactando o fluxo de caixa nos próximos trimestres, nós vamos monetizar. De toda forma, o resultado ele é positivo e ele vem da atuação da companhia, ou seja, desde ganho de uma causa tributária ou mesmo de uma variação do valor justo do ativo biológico, que vai se refletir no fluxo de caixa também nos próximos trimestres, ele tem a ver com a gestão da empresa, né? Com a forma como a gente faz a administração no dia a dia. Então, o segundo TRI, mesmo excluindo esses dois eventos, o resultado líquido ele ficou basicamente em linha com o que a gente vem entregando nos últimos trimestres. Na parte operacional de geração de caixa EBITDA também, maior, inclusive, do que o segundo TRI do ano passado. Então, acho que, dado todo o contexto que estamos vivendo, do cenário macroeconômico, seja mundial, seja brasileiro, com um nível de taxas de juros elevados, né, um ciclo de alta de juros aí que sempre machuca as companhias, nós estamos navegando super bem nesse cenário, né, e diria que de uma maneira bastante positiva. Inclusive se preparando aí para, assim que essa taxa de juros voltar a cair, surfar de novo um ciclo de queda de juros que sempre é muito favorável para o nosso setor.
Já que você puxou esse assunto, Odivan, era uma das minhas perguntas sobre como que a empresa estava exposta ou não a essas exportações por conta da alta participação do setor de alimentos nessa carteira de clientes de vocês. Daqui para frente, o que a gente pode esperar de impactos? Eu queria até explorar um pouco mais disso contigo. A gente pode não ter visto ainda neste trimestre, mas eu queria falar daqui para frente. Caso o tarifaço continue 50%, principalmente para carnes e outros produtos, porque eu converso com o setor produtivo e me dizem o seguinte: Gabriel, eu tenho dificuldade para redirecionar o meu produto, porque não tenho clientes em outros países. Mesmo que tivesse, a embalagem já está pronta. Já bati na porta do Irani, pedi a embalagem no padrão americano, escrita em inglês, está tudo certo. Então, eu queria justamente entender para o setor de embalagens, efetivamente para a Irani, os próximos passos, os próximos meses preocupam ou não, por favor. Eu acho que primeiro está todo mundo tentando entender exatamente qual vai ser o impacto, né? Nós temos um impacto primário dessas tarifas, que é diretamente nos produtos que nós exportamos para os Estados Unidos e que estão sujeitos às tarifas. E depois também tem efeitos secundários, que acaba havendo uma comunicação entre mudanças de mercados e que afeta, às vezes, preço do produto ou afeta timing de destinação desse produto. Mas, olhando especificamente no nosso negócio, né, nós vendemos embalagens para o setor de alimentos. Quando nós olhamos a cadeia para frente, né, os nossos clientes, a gente vê o seguinte: o setor mais... Nós temos basicamente 4 tipos de proteínas que vai para os Estados Unidos, que é a bovino, o frangos, suínos e pescados. Tá? A nossa exposição maior está nos suínos e frangos, né, as aves. Esses 2 segmentos que nós temos maior exposição em embalagem, nós fornecemos, eles não estão nem entre as exportações desse tipo de proteína. Os Estados Unidos não está nem entre os 10 maiores destinos das exportações brasileiras. Os destinos são outros, são Ásia, o Oriente Médio, são outros países. Então, acaba que, sim, há um impacto, porque tem um pequeno volume de aves e suínos que vai para os Estados Unidos, mas a gente acredita que o remanejamento pelos nossos clientes, né, pelos frigoríficos, não seja tão complexo, seja para remanejar para o mercado interno, seja para remanejar para a Ásia, para outros mercados. Diferente um pouco dos bovinos, onde o destino da carne bovina brasileira, os Estados Unidos é o segundo maior mercado para esse segmento. Então, ali é mais difícil. Só que esse é um segmento que nós não temos exposição. Como a Irani está localizada, a sua principal planta no oeste de Santa Catarina, e ali a principal produção são aves, frangos e suínos, então a gente tem uma especialidade nesse segmento. Nós temos outra fábrica em São Paulo, em Indaiatuba, e que também vende para o setor alimentício, mas daí muito mais para alimentos processados, destinados ao mercado interno. Pescados a gente não tem tanta exposição, embora o pescado, para o pescado já é mais complicado, porque os Estados Unidos é o primeiro destino das exportações brasileiras. Então, olhando assim no caso específico da Irani, né, isso não dá para assumir que vale para todo o setor, porque tem empresas de embalagem que têm maior exposição ao setor de bovinos, né, mas para a Irani não nos parece que vai ter um efeito primário assim, relevante. Agora, o impacto dos bovinos, por exemplo, se tiver um impacto grande e reduzir demanda, fornecedores de embalagens que produzem embalagens para esse segmento podem migrar para atender outros segmentos, como aves e suínos, e acirrar a competição, e aí sim é um efeito secundário que pode acontecer no setor. Então, mas como é muito cedo, né, no fundo está começando hoje oficialmente a valer as tarifas, existe uma busca muito grande por sinais de como o mercado está se comportando, para ver se tem algum tipo de impacto mais relevante para o nosso negócio. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando especificamente para o negócio de vocês, alguns dos investimentos que vocês fizeram recentemente, e eu destaco o mais recente de todos, a compra dessa área florestal, que está presente nos resultados, inclusive com uma justificativa do bom resultado financeiro deste último trimestre. Essa é a característica dos investimentos
da Irani neste curtíssimo prazo, por conta de taxas de juros muito altas, restrições para o negócio especificamente. A gente teve uma queda no volume de parte das embalagens produzidas pela Irani. O perfil de investimentos da Irani agora, pelo menos neste momento da empresa, deve ser este, de áreas florestais. E aí eu chamo a atenção, claro, para o ROIC da companhia, está um pouquinho abaixo destes 15%, ali na casa dos 11%. É uma preocupação para a empresa? Bom, em termos de investimento, acho que a gente acabou de sair de um ciclo relevante de investimento, nos investimos em torno de 1,1 bi de reais, ainda com recursos do re-IPO que nós fizemos em 2020, né, e também recursos de financiamentos que nós captamos ao longo dos últimos anos. Agora nós estamos justamente numa fase de captura dos retornos desses investimentos que nós encerramos, que nós fizemos nos últimos anos e startamos eles a partir de 2023. Então, o foco total nosso agora é capturar esse retorno. Novos investimentos, nós não temos nada relevante aprovado pelo Conselho de Administração. Temos muita coisa que estamos estudando, avaliando, fazendo contas e nos preparando para decidir assim que o cenário ficar um pouco mais claro, assim que a gente enxergar um ciclo de queda dos juros, assim que nós enxergar um ciclo mais com menos incertezas e menos riscos para se tomar a decisão de fazer esses investimentos. Então, essa floresta, por exemplo, que você mencionou, é um bloco florestal muito perto da nossa fábrica em Santa Catarina, que nós adquirimos por ser um negócio bastante positivo para nós. Nós tiramos proveito da proximidade que nós temos e por isso que conseguimos fazer essa aquisição e que acabou refletindo já no valor justo do segundo trimestre. Em termos de ROIC, o nosso ROIC ele fechou o trimestre em 11,8% ao ano, mas ele já deu sinais de melhora, ou seja, o segundo TRI já foi melhor que o primeiro TRI, já começou a melhorar, que é fruto da busca desses retornos dos investimentos que eu acabei de mencionar. Lembrando que a taxa de juros hoje está 15%, né, a taxa de juros Selic. No entanto, a gente consegue fazer captações com taxas menores, seja com operações incentivadas, com operações que foram tomadas em momentos, né, parte da nossa dívida foi tomada no momento mais favorável da taxa de juros, então ela está fixada numa taxa mais baixa. E também, na hora de calcular o retorno, o WOC, a gente costuma tirar o que chama tecnicamente de tax shield, né, que é o imposto de renda e a contribuição social dos juros, o que traz essa taxa a 34% abaixo. Obviamente tem que ponderar com o custo de capital próprio, que também ele tem um spread sobre a taxa livre de risco, mas hoje nas contas que a gente faz, o nosso ROIC ele vem navegando, fazendo a conta do WOC direitinho, a gente vem navegando muito perto o ROIC e o WOC, de forma que nós não temos um delta em relação ao WOC, como a gente navegou nos últimos anos, mas também não estamos navegando abaixo do WOC, demonstrando que a empresa ainda gera valor para os acionistas. E o nosso trabalho agora é justamente aumentar o ROIC para distanciar do WOC e gerar esse delta que faz com que, ao longo do tempo, a gente consiga gerar valor relevante para os nossos acionistas. Investimento muito atrativo, como já se demonstrou atrativo nestes últimos anos, como você bem menciona, esse ciclo de investimentos da companhia. E aí, parte desta pergunta fica relacionada aos dividendos. Por conta desta relação, a prioridade da companhia é distribuir caixa, é distribuir dividendos para os acionistas. É uma característica da Irani, desde que a gente começou a conversar, já cubro a companhia aí, pelo menos com um pouco de proximidade há alguns anos. A gente já conversou em algumas ocasiões, sempre essa atenção para o investidor com distribuição de dividendos. Eu queria entender, neste novo momento, prioridade é distribuir também o caixa da empresa. Nós temos uma política de distribuição de dividendos aprovada no Conselho, em que ela é muito clara e muito precisa. Nós distribuímos até 50% do lucro, né, como payout, caso a alavancagem da empresa feche o ano em 2,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, e essa política ela é fruto de um estudo que nós fizemos internamente de qual seria a estrutura ótima da companhia, aquela estrutura que mitiga risco,
que nos permita acessar crédito com rating super positivo. O rating da Irani é AA pela S&P. E, ao mesmo tempo, permita também fazer a distribuição de dividendos de uma forma adequada. Então, essa política ela tem vários indicadores e vários compromissos, desde ela é pública, está no site da DRI, desde caixa mínimo, prazo médio de dívida, rating mínimo, e a composição desses indicadores permite com que a gente navegue, mesmo em períodos de ciclos de juros mais altos, como nós estamos vivendo, de uma maneira super confortável. Então, a nossa alavancagem hoje está em 2,3, dívida líquida EBITDA. Ela deve permanecer nesse nível, abaixo disso, até o final do ano. Isso nos permite distribuir 25% do lucro líquido a cada trimestre para os acionistas e mais 25% será decidido lá na Assembleia. A administração propõe, a Assembleia aprova, o que prefaz um total de 50% de payout. Caso a alavancagem passe de 2,5 vezes, esses 25% adicionais que são decididos na Assembleia, eles acabam não sendo propostos pela administração, porque aí a prioridade é reter esse dividendo adicional para desalavancar de novo a companhia. Então, a gente, como nos últimos anos a gente vem trabalhando com o objetivo de manter a alavancagem abaixo de 2,5, a gente vem distribuindo 50% do lucro líquido como dividendos. Além disso, nós também temos um programa de recompra, que ele está sempre vigente, e a gente enxergando que o preço na Bolsa não reflete adequadamente o valor intrínseco da companhia, e que é uma oportunidade que maximiza o retorno para os investidores, então também a gente recompra no mercado, de forma a sempre olhar o retorno, a otimização do retorno dos acionistas. Seja reinvestindo os 50% do lucro que fica com a companhia em projetos de crescimento com taxas de retorno bastante boas, acima do custo capital, seja distribuindo 50% os outros 50% do lucro para os acionistas, para eles decidirem se podem recomprar a própria ação ou podem fazer outro tipo de investimento, ou seja também a própria companhia usando caixa, recomprando as ações. Então, nós temos muito clara a nossa estratégia, nós temos que focar nos resultados operacionais, buscar o retorno dos investimentos que nós fazemos, melhorar o ROIC da companhia e o recurso da companhia a gente aloca, faz essa alocação de capital de maneira que permita a companhia continuar crescendo, reinvestindo 50% do lucro, distribuindo os outros 50% do lucro, desde que a estrutura financeira da empresa esteja saudável, e ainda usando o programa de recompra também como forma de otimizar o retorno geral dos acionistas. Eu tenho duas perguntas aqui para a gente fechar, viu, Odivan? Para a gente efetivamente passar a régua aqui nessa entrevista, bem rapidinha, só para a gente ter uma ideia geral de como que vocês estão administrando a companhia, quais são as prioridades e preocupações. Papel para embalagens, você menciona essa taxa de juros em 15%, o mercado ainda muito restritivo. A gente teve um pequeno aumento no volume e eu queria entender o que normalmente influencia este segmento, porque a gente vê o mercado de serviços muito aquecido, o mercado de trabalho muito aquecido, muito consumo interno, e a taxa de juros na contraponta, tentando combater um pouquinho esse sobreaquecimento da economia brasileira. O que acaba ganhando nessa disputa, pelo menos para o negócio de vocês? E, claro, só uma última ponderação, por que decidir sair do setor de resinas, que era a grande exposição primária ao setor internacional, às vendas internacionais da companhia, por favor? Tá bem. E começando pela resinas, né, eu acho que a gente decidiu sair porque ele é um negócio não core, é um negócio que não tem relação com o setor de embalagens e ele é um negócio que, embora em períodos ele trazia um retorno sobre o capital investido adequado, em outros períodos não trazia, uma volatilidade bastante alta, incompatível com a volatilidade que nós somos acostumados no setor de embalagens, e como não é core, como eu mencionei, a gente acabou decidindo sair desse segmento de industrialização da resina. A gente permanece com o bloco florestal no Rio Grande do Sul. Nós arrendamos para um parceiro fazer a extração das resinas, mas a gente não industrializa mais, não estamos mais expostos ao mercado de commodity, que esse sim era um item que nos deixava um pouco desconfortável, porque era um mercado de commodity, e nós não estamos acostumados e nem queremos estar no mercado de commodities,
porque a Irani, o mercado de embalagem, ele não é um mercado de commodities, é um mercado que não é cíclico, né? E ele não, você não compra embalagem na prateleira, cada projeto, cada caixa é uma engenharia, ele é projetado, então ele segue uma outra dinâmica que é o que nós sabemos fazer direito, é onde a gente quer apostar as nossas fichas. Bom, sobre a primeira parte da pergunta, sobre a dinâmica do mercado de embalagens, né? Como ele é vinculado a alimentos, se você for ver historicamente, a demanda por embalagem de papel granulado ela é quase uma linha reta, é uma linha crescente, porque ele não, as pessoas elas precisam se alimentar todos os dias. O Brasil exporta proteína para o restante do mundo e vem crescendo, o nosso agronegócio é muito forte. Então, a taxa de juros ela não tem um efeito tão relevante na demanda por embalagens, porque os itens que nós, nos mercados que nós atendemos, que usam nossas embalagens, eles não são sensíveis à taxa de juros. As pessoas não vão deixar de se alimentar porque o juro subiu, elas vão continuar se alimentando. O Brasil não vai deixar de exportar porque o juro no Brasil subiu, porque o mercado é global e os nossos clientes exportam para vários países do mundo. Então, às vezes o que existe é uma troca de tipo de produto alimentício, de um produto mais caro por um produto mais barato, mas ambos vão em caixa de papel anulado. Então, do ponto de vista da demanda, é isso que acontece. A demanda é muito sustentável ao longo do tempo, é só ver os gráficos históricos, ele é uma linha crescente. Tá? O que influencia, às vezes, preço é a oferta. Nós sempre passamos por um ciclo muito positivo de 2021, 2022, onde os players do mercado fizeram investimentos e o mercado ficou, durante um período, aí, overinvested, né? com plantas, capacidades novas que chegaram, e aí essa capacidade acabou aumentando a oferta, fazendo com que tivesse uma incapacidade dos participantes, dos fabricantes, de repassar preços como se pensava, como se deveria. Esse investimento que foi, esses investimentos que foram feitos já foram consumidos, né? Acho que já as plantas já estão cheias, então a gente espera de agora em diante que, e não tem nenhuma previsão de grande investimento entrando, que a oferta se estabilize e isso permite com que as empresas retomem os patamares de rentabilidade, consigam melhorar suas rentabilidades daqui para frente. Odivan, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por este papo, por essa conversa depois da divulgação dos resultados. Desejo um ótimo novo trimestre para a companhia. Até uma próxima conversa aqui no CNN Money, meu caro. Ok, obrigado, Gabriel. Um abraço a todos. Maravilha, até a próxima. Tchau, tchau.